Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar de um tema que é desejado por todos nós, e é um tema que o Senhor nos concedeu. Nós queremos falar sobre a vitória do crente. Amém? Quem gosta de vitória aqui? A palavra vitória, ela está constantemente na nossa boca, e então a gente quer falar desse tema aqui nessa noite, e a gente tem que aprender o real significado da nossa vitória, e aprender com a palavra de Deus como reagir a essa vitória que o Senhor nos deu. Então eu vou pedir aqui para a nossa Bíblia gigante no telão. Abra aí, por favor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Vou repetir, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Então, vamos fazer a leitura desse texto. A gente vai fazer a leitura de apenas dois textos, esse verso e o verso posterior, tá bom? Versículo 57, vamos lá? Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Verso 58, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e absolutamente nada vos abale, dedicai-vos dia após dia a obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o seu trabalho jamais será improdutivo. Volta lá no verso 57, deixa ali parado ali no verso 57, que a gente vai trabalhar esse tema aqui nessa noite. Senhor, nós lemos a sua palavra e nesse momento nós queremos fazer a ministração da sua palavra, que o teu Santo Espírito nos dê entendimento, iluminação, para a gente tratar desse tema tão maravilhoso que é a vitória do crente. Nós queremos entender o verdadeiro significado da nossa vitória e queremos entender também, Senhor, como reagir a essa vitória que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, para que possamos, Senhor, servir a Ti com excelência e avançar no Teu santo reino. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, quando que se iniciou essa vitória na vida dos coríntios? Porque quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto. Como que se iniciou, então, essa vitória que Deus concedeu aos coríntios? Essa vitória começou na vida dos coríntios quando Paulo chegou lá, na sua segunda missão. Paulo, ele fez 3 missões pelo mundo, e na sua segunda missão ele visitou a cidade de Corinto. A gente já sabe, por outras ocasiões aqui, que a cidade de Corinto pertencia ao mundo grego. Os coríntios, a sociedade coríntia, pertencia ao mundo grego. E nós sabemos que o povo grego foi um dos povos mais sábios da antiguidade, um dos povos mais importantes na antiguidade, que desenvolveu uma sociedade, uma cultura, uma civilização brilhante. Por exemplo, foram eles que inventaram a democracia, que tanto se fala hoje nos nossos dias. Democracia significa demos, que significa povo, e cracia, que significa poder. Então, democracia, o que significa? Poder do povo. Mas, na verdade, o povo nunca está no poder, né? Ali, na prática, a gente sabe que são os poderosos, a elite, que sempre dominam, mas foram os gregos que inventaram o quê? A democracia. E a cidade de Corinto pertencia a esse mundo grego e conhecia muito bem, pertenceu a esse mundo e participou do início da invenção da democracia. Foram eles também que inventaram o início do pensamento racional, foram eles que introduziram o pensamento racional, que começou a investigar, ou melhor dizendo, que começou a investigar a realidade a partir do pensamento racional. Antes dos gregos, como é que a realidade era investigada? Era investigada a partir dos mitos poéticos, da fantasia, da superstição, e os gregos inventaram o pensamento racional, introduziram o pensamento racional, e através da introdução do pensamento racional, Murilo, nós chegamos à ciência, à filosofia que nós temos hoje. Então nós estamos falando de um povo que tem um impacto direto na nossa vida aqui atual. Os coríntios pertenciam a esse mundo grego que desenvolveu uma cultura, uma civilização avançadíssima. Mas Paulo, irmãos, chegou nessa cidade na sua segunda missão. Ele vinha pregando o evangelho. Você sabe que quando o apóstolo Paulo
pregava o evangelho e encontrava muitos conflitos, muitas perseguições. Era apedrejado, era perseguido, era odiado, era caluniado, era hostilizado. Por quê? Porque ele saía pelo mundo pregando o evangelho de Cristo, pregando a boa nova de Deus. E quando Paulo, Murilo, chegou na cidade de Corinto, o próprio Paulo testemunhou aos coríntios, que ele chegou ali com muito temor e tremor. No popular, Paulo chegou na cidade de Corinto morrendo de medo de acontecer com ele aquilo que vinha acontecendo em outras cidades, porque onde que ele pregava, ele era perseguido, hostilizado e às vezes colocado até para fora da cidade. Quando ele chegou na cidade de Corinto, ele chegou nesse contexto, e lá no capítulo 2, versículo 3, dessa mesma carta que nós lemos o versículo aqui, o apóstolo Paulo confessa abertamente esse temor e esse tremor e essa fraqueza com a qual ele visitou essa cidade. Mas quando Paulo, irmãos, começou a pregar o evangelho na cidade de Corinto, o milagre de Deus começou a acontecer. O fruto de Deus começou a aparecer. Crispo, que era o principal da sinagoga, a cidade de Corinto tinha uma sinagoga judaica, e Crispo, que era o principal, era o dirigente dessa sinagoga. A sinagoga era uma espécie de igreja dos judeus lá na antiguidade. Quando Paulo pregou o evangelho, esse principal da sinagoga se converteu, alguns membros dessa sinagoga se converteram, e outros coríntios também se converteram. E aí o próprio Jesus apareceu a Paulo numa visão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 e 10, a palavra de Deus relata para nós essa visão que o apóstolo Paulo teve na cidade de Corinto. O Senhor apareceu a Paulo nesse contexto que ele estava pregando, enfrentando os desafios, enfrentando os combates, enfrentando as perseguições. O Senhor apareceu a Paulo em uma visão e disse assim: Paulo, tenha coragem, não te cales, fale, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, com esse encorajamento, com esse incentivo, com esse salvo-conduto do próprio Senhor, o apóstolo Paulo foi fortalecido. Lembra que ele confessou que chegou na cidade em muita fraqueza, temor e tremor? Ele foi fortalecido pelo Senhor, foi revestido pelo Senhor, foi garantido, recebeu uma garantia do Senhor, e por causa disso, por causa dessa palavra de Deus na vida dele, o apóstolo Paulo passou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, pregando, proclamando o evangelho de Jesus. E o que aconteceu, irmãos? O Senhor fez o evangelho florescer naquela cidade, e uma grande igreja do Senhor brotou naquele solo, porque aonde o evangelho é pregado, irmãos, o Senhor faz ele frutificar. Lembra que essa cidade é uma cidade que pertence ao mundo grego, um mundo que tem uma civilização avançadíssima. Eles inventaram o pensamento racional, inventaram a filosofia, tinham uma cultura sofisticada, mas eles não conheciam ainda, irmãos, o poder de Deus. Os coríntios não conheciam ainda o verdadeiro poder que transforma, e só conheceu através da proclamação do evangelho de Cristo, feita pelo apóstolo Paulo. Aí sim, os coríntios puderam receber um novo tempo na sua vida, uma civilização brilhante, uma civilização avançada, mas que ainda não conhecia Jesus. E por meio do apóstolo Paulo, eles se renderam a Jesus Cristo, e naquela cidade, o evangelho simples de Jesus Cristo frutificou, e o Senhor foi exaltado. Essa é a nossa missão na cidade de São Gonçalo. Essa é a nossa missão no bairro do Rocha. Essa é a nossa missão lá dentro do nosso lar. Essa é a nossa missão lá dentro da padaria. Essa é a nossa missão lá dentro do supermercado. Essa é a nossa missão lá na escola, lá na faculdade, na rua, no trabalho, por onde a gente passa, irmãos. A nossa missão qual é? Não te cales, abre a sua boca, falha da minha palavra, porque eu tenho muito povo nessa cidade, eu tenho muito povo nesse bairro, eu tenho muito povo lá na sua família para alcançar. Cadê os corajosos que vão proclamar o evangelho aí? Fala aí para o seu irmão, Deus conta com a sua boca.
Deus quer usar a sua ferramenta, a sua boca, irmãos, como ferramenta de proclamação do Evangelho. Mas, pastor, vou te confessar, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz, eu me sinto impotente. Irmãos, você não está sozinho nisso não. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto, assim desse jeitinho que você se sente. E o apóstolo Paulo era alguém instruído, o apóstolo Paulo era alguém que conhecia as Escrituras, o apóstolo Paulo era alguém que viu Cristo, teve uma visão do Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo teve uma experiência extraordinária com Jesus Cristo, foi um dos maiores apóstolos, mas ele sentia medo igualzinho a você. Ele sentia fraqueza igualzinho a cada um de nós. Ele sentia o que nós sentimos, mas irmãos, quando a palavra de Deus entra na nossa vida, quando o Senhor aparece a nós com a sua palavra, quando o Espírito de Deus diz assim no nosso coração: coragem, não te cales, abra a tua boca, eu tenho muito povo nessa cidade. Aí você vira uma trombeta na mão de Deus, aí você vira uma tocha na mão de Deus, aí você não passa 1 ano e 6 meses não, aí você passa toda a sua vida proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque através, irmãos, da proclamação do Evangelho, Jesus frutifica a sua palavra na vida de milhares de pessoas. Então, quando essa igreja nasceu, irmãos, ela começou a vivenciar vários problemas. E o apóstolo Paulo, então, escreve pelo menos 4 cartas a essa igreja. 2 delas nós conhecemos, que está na Bíblia, 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, mas 2 cartas se perderam e nós não temos acesso a elas, só temos a citação delas, que é a carta anterior e é a carta áspera, que é chamada também de carta da reconciliação. Trocando em miúdos, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas à igreja aos Coríntios, para levar essa igreja a voltar para o verdadeiro Evangelho de Cristo. E o que envolve o verdadeiro Evangelho de Cristo? Envolve o conteúdo que o apóstolo Paulo ensinou, ministrou nesse capítulo 15 que nós lemos, nesses 2 versículos, versículos 57 e versículo 58. Diz o quê? Contudo, graças a Deus, que nos faz o quê? Que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que começou a vitória na vida dos coríntios? Quando o Evangelho de Jesus Cristo chegou nessa cidade. Como que começou a vitória dos coríntios? Quando os coríntios conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, fundamentado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sabe o que eu acho impressionante, irmãos, na vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, como eu disse aqui, chegou numa cidade, uma cultura avançadíssima. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto, no mundo grego já tinha passado os grandes filósofos, os grandes pensadores da antiguidade. Eles já tinham deixado lá um legado extraordinário. Então, quando a gente pensa, irmãos, na cidade de Corinto, quando a gente pensa nesse contexto aonde o apóstolo Paulo chega levando o Evangelho, a gente entende que apesar dos coríntios terem uma civilização avançadíssima, pertencer um povo avançadíssimo, mas ainda assim, eles ainda não tinham experimentado a verdadeira vitória nas suas vidas. Como é que começa a verdadeira vitória na vida dos coríntios, irmãos? Com a chegada do Evangelho. Sabe o que acontece? Olha, a gente pode alcançar tudo nessa vida. O homem pode alcançar tudo nessa vida. O homem pode ganhar o mundo inteiro. Mas se ele perder a sua alma, isso tem valor, irmãos? Não tem valor nenhum. Os coríntios alcançaram muitas coisas, alcançaram a invenção da democracia, e alcançaram a invenção da filosofia. Os coríntios, junto com os gregos, alcançaram a invenção das Olimpíadas. Quem assiste às Olimpíadas aí? De 4 em 4 anos. Foram os gregos que inventaram isso. Se você pudesse entrar no túnel do tempo e voltar lá na cidade de Corinto, você ia encontrar uma indústria naval brilhante, uma indústria de guerra, ou melhor dizendo, uma indústria de navios de guerra brilhante. Os coríntios construíam navios de 3 andares.
com vários remos que eram utilizados na guerra, e eram navios espetaculares, irmãos, que o mundo conhecia naquela época. Eles também desenvolviam uma porcelana, Paulo, uma porcelana extraordinária, que decorava a casa dos ricos, espalhados por todo o Império Romano. Olha quantas coisas os coríntios... Olha aí, irmãos. Sai daí. Vamos ter vitória nesse som aí, em nome de Jesus. A gente está com um probleminha no som, irmãos, e está dando esses estalos de vez em quando. Mas vamos seguir aqui que a gente vai ter vitória, vem? Os coríntios alcançaram muitas vitórias, muitos empreendimentos, muito sucesso. Mas apesar disso tudo, eles ainda não conheciam a verdadeira vitória. Por isso que nós, irmãos, temos um privilégio grandioso. Nós temos um privilégio grandioso porque conhecemos e experimentamos a verdadeira e a grande vitória. E qual é a verdadeira e a grande vitória? O Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. O Evangelho que proclama a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na sua morte, a nossa culpa e a nossa condenação foram tirados. E na sua ressurreição, Ele nos deu a oportunidade de viver uma nova vida. Aí a gente precisa investigar esse versículo para descobrir algumas coisas importantes dentro desse versículo. Vamos lá? Então, se eu te perguntasse aqui nessa noite, qual é a fonte da nossa vitória? O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma certeza, uma convicção absoluta de quem era a verdadeira fonte da sua vitória, quem era a verdadeira origem da sua vitória. Contudo, graças a quem? Graças a quem, irmãos? A Deus. O apóstolo Paulo entendia que a grande fonte da sua vitória não era a sua sabedoria. Paulo era um poliglota, dominava várias línguas. Paulo sabia que a grande fonte da sua vitória não era a sua capacidade intelectual de desenvolver raciocínios brilhantes. O apóstolo Paulo entendia que a fonte da sua vitória não era a sua linhagem de elite entre o povo judeu. O apóstolo Paulo entendia que a fonte da sua vitória é Deus. Deus é a fonte da nossa vitória. Irmãos, existe uma realidade muito interessante nesse sentido. Porque no nosso discurso evangélico, no nosso discurso de povo evangélico, todos nós conhecemos que Deus é a fonte da nossa... Mas a questão é a conduta. É a conduta que revela exatamente aquilo que nós entendemos acerca da verdadeira fonte da nossa vitória. Olha, o apóstolo Paulo, ele sabia que Deus era a fonte da sua vitória. E pelo fato de ele saber que Deus era a fonte da sua vitória, esse homem vivia de joelhos, clamando o seu Senhor. Pelo fato de saber que Deus é a fonte da sua vitória, esse homem vivia quebrantado aos pés do Senhor. Pelo fato dele saber que Deus era a fonte da sua vitória, ele não confiava em nada que era dele. E a gente precisa, irmãos, aprender isso no nosso cotidiano, porque é o nosso comportamento que vai revelar exatamente quem é a fonte da nossa vitória. Quando Deus te vê lá de joelho, quebrantado na presença dEle, quando o Senhor te vê lá totalmente lançado na dependência dEle, o que você está dizendo na prática? Senhor, eu entendo que Tu és a fonte da minha vitória. Porque às vezes, irmãos, Deus tem que nos ensinar isso na prática. Às vezes Deus tem que nos ensinar isso na prática, porque de vez em quando pode haver uma confusão na nossa própria vida acerca desse sentido que nós estamos tratando aqui nessa noite. Gideão, ele teve que aprender isso. Quando Gideão foi para a guerra, irmãos, ele foi para a guerra e fez uma convocação militar. Quando ele fez uma convocação, apareceram 32 mil soldados. O que Deus falou para Gideão? Tem muita gente nesse negócio aí, Gideão. Manda voltar todo mundo para casa. Ué, Senhor, eu fiz o chamado de guerra, mandei o pessoal vir, o pessoal atendeu o chamado de guerra, o pessoal veio guerrear com sangue nos olhos. O Senhor está mandando voltar para casa? Que história é essa, Senhor? Não, Gideão, tem que voltar para casa, porque se eu te der vitória com esse povo aí, vocês vão achar que a fonte da sua vitória é o seu exército, é a sua espada, é a sua estratégia de guerra. Manda todo mundo para casa. E depois da seleção, irmão, só sobrou 300 homens.
Imagine, irmãos, do ponto de vista humano, o desânimo de Gideão. Quê? 300 homens? Isso é uma loucura. Como que eu vou encarar os midianitas que têm devorado a nossa terra, que têm destruído a nossa vida, que têm oprimido a nossa terra? Eles são como gafanhotos espalhados na nossa terra. Como que eu vou guerrear com esses 300 homens? Era isso que Deus queria ensinar a Gideão. Gideão aprendeu na experiência concreta da vida que Deus era realmente a fonte da sua vitória. Ele foi para o campo de batalha com 300 homens e voltou com uma vitória que não era do seu poder, do seu braço, da sua força e da sua estratégia. Era o próprio Deus na sua vida, mostrando para Gideão e aquele povo que mesmo com uma pequena tropa, o Senhor concede triunfo ao seu povo. Aí às vezes a gente fica assim, puxa vida, pastor, a gente só tem 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 2 pessoas. Não importa, irmãos, a fonte do nosso triunfo não é o contingente que está do nosso lado. A fonte do nosso triunfo é Deus. Graças a Deus, Ele continua sendo a fonte do nosso triunfo. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos mostra que tipo de postura a gente tem que ter diante do triunfo de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus é a fonte do seu triunfo, Deus é a fonte da sua vitória. E agora ele mostra para a gente o tipo de postura que ele está apresentando a Deus nessa vitória. Qual é a postura, irmãos? Contudo, graças a Deus. Postura de gratidão. Isso é uma postura, irmãos, revolucionária. O apóstolo Paulo olha para a sua vida, o apóstolo Paulo olha para os coríntios e entende que Deus é a fonte de tudo aquilo que está acontecendo naquela cidade. Deus é a fonte da transformação de vidas, Deus é a fonte da regeneração de vidas, Deus é a fonte do poder entrando naquele lugar, Deus é a fonte disso tudo. E quando o apóstolo Paulo olha aquilo que o evangelho de Cristo produz na vida dos coríntios e produziu também na sua vida, ele assume uma postura de gratidão, graças a Deus, que nos dá a vitória. Você sabe por causa de que você está aqui? Porque Deus nos deu a vitória pelo seu evangelho. Você sabe por causa de que você está respirando, andando, falando? Sabe por causa de que você existe? Sabe por causa de que você tem o que tem? Deus é a fonte da nossa vitória. E isso deve nos levar, irmãos, uma postura de gratidão permanente. A postura de gratidão em relação àquilo que Deus nos concede é uma postura extraordinária. Em todas as situações. Veja, quando eu tenho muito, o que eu faço? Naturalmente, Senhor, eu te agradeço por essa bonança que o Senhor está enviando na minha vida. Senhor, eu te agradeço por esse tempo favorável na minha vida. Senhor, eu te agradeço porque tudo está fluindo na minha vida. E quando a escassez chega? E quando o mínimo chega? E quando o pouco chega? Qual é a postura? Gratidão. Senhor, não importa, no muito ou no pouco, o Senhor me deu a sua vitória. A minha vitória, irmãos, no Evangelho não depende da oscilação temporal. A minha vitória no Evangelho depende do fato de que Jesus entrou na nossa vida para nos transformar e restaurar. Então, quando a gente tem pouco, graças a Deus. Quando tem muito, graças a Deus. Quando a gente está na saúde, graças a Deus. Quando a gente está na enfermidade, graças a Deus. Quando a gente está na batalha, graças a Deus. Quando a gente está no triunfo, graças a Deus. Porque esse triunfo é permanente e constante na nossa vida. Em terceiro lugar, além da fonte, quem é a fonte do nosso triunfo? Qual é a postura diante do triunfo? Ué, qual é a postura? Gratidão.
Em terceiro lugar, irmãos, o nosso triunfo não é uma conquista meritória, mas é uma doação graciosa do Senhor. Graças a Deus que nos faz o quê? Dá a vitória. Pastor, foi meu braço que conquistou. Não, pastor, eu conquistei essa vitória. Não, pastor, eu paguei por essa vitória. Nós não fizemos nada disso, sabe por quê? Essa vitória é uma dádiva graciosa que o Senhor nos concedeu. Essa vitória, irmão, não é questão de mérito pessoal, não é questão de poder pessoal, não é questão de recurso pessoal. Essa vitória é uma questão de dádiva graciosa de Jesus Cristo. Prosseguindo nesse contexto, irmãos, o apóstolo Paulo apresenta para nós o mediador dessa vitória. Porque toda essa vitória, ela tem uma fonte. Quem é a fonte? Deus. Essa vitória exige uma postura, a gratidão. Essa vitória não é um mérito das nossas conquistas, mas é uma doação graciosa para nós. Mas tudo isso tem um mediador. Tudo isso acontece através de uma ponte. Como que essa vitória chegou nas nossas vidas? Como que essa vitória foi nos concedida? Ela não foi concedida por outra pessoa, a não ser o próprio Cristo, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo entende que o mediador dessa vitória não é apenas um Cristo Jesus. O mediador dessa vitória é o Senhor Jesus Cristo. Paulo entende que está tratando com o Senhor. O senhorio de Cristo na nossa vida é o mediador dessa vitória que Ele nos concedeu. Mas, irmãos, a gente fala de vitória no tempo presente. O tempo presente é tão desafiador em termos desse tema, em relação a esse tema, que esse tema exige uma contextualização. Porque veja, no tempo atual, na sociedade que a gente vive, quando a gente fala da vitória do crente, o que muitas pessoas pensam? Quando a gente fala da vitória do crente. Olha, nós somos uma sociedade marcada pelo secularismo, nós somos uma sociedade marcada por duas revoluções industriais, o século XVIII e o século XIX. E o que aconteceu com essas revoluções? Trouxe uma enxurrada de bens materiais para a vida humana. Essas duas revoluções trouxe para a humanidade uma explosão, mas uma explosão de bens de consumo tão impactante que nos deixou zonzo como sociedade. E aí, esse impacto aconteceu dentro da igreja. E aí, quando a gente pensa na vitória, no tempo presente, uma sociedade marcada por duas revoluções industriais, por uma sociedade marcada pelo secularismo, o pensamento na atualidade sobre a vitória geralmente se relaciona com a conquista e aquisição de bens materiais. Então veja, quando a gente fala assim, o crente vitorioso, o que muitas pessoas pensam imediatamente? O crente vitorioso é o crente da aquisição, da conquista, do acúmulo patrimonial. Porque veja, se a pessoa passando escassez, passando dificuldade, passando uma série de lutas, há aquela sensação de que alguma coisa está errada. Porque a nossa relação com o tema vitória é uma relação afetada por uma sociedade materializada, ou melhor dizendo, uma sociedade materialista e secularizada. Portanto, o tema vitória em Cristo sempre passa por aquisição de alguma coisa. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando da vitória do crente. E aí a gente precisa fazer outra ressalva. Porque enquanto uns se entregam ao materialismo, outros se entregam ao espiritualismo. Porque acha que quanto mais pobre, quanto mais necessitado, é mais espiritual. Isso também é um equívoco muito grande, irmãos. Nós não somos nem do espiritualismo, nem do materialismo. Nós somos da onde? Nós somos do verdadeiro tema da vitória em Cristo Jesus. Porque se Deus me faz conquistar coisas dessa vida, não é uma maravilha? Sim ou não, irmãos?
Quer ver uma coisa? Dinheiro traz felicidade? Traz? Então me dá o seu e vai ser feliz. Estou brincando. Dinheiro traz felicidade, uma certa felicidade. Porque veja, quando a gente tem dinheiro, a gente pode comprar uma série de coisas que vão abençoar a nossa vida. Agora, o amor ao dinheiro, esse não traz felicidade, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós, com certeza, precisamos dos bens materiais dessa terra, porque a gente tem um corpo, a gente tem uma vida material, a gente tem um lugar para morar, um trabalho para executar, enfim, essas coisas materiais, elas não são nenhum problema para nós, porque nós necessitamos dessas coisas, inclusive o próprio Deus nos concede, porque o próprio Deus disse para a gente, no Sermão da Montanha, Jesus Cristo nos ensinou, que quando a gente prioriza o reino, o que Ele faz? Acrescenta as demais coisas. E quais são as demais coisas? O trabalho que você precisa trabalhar, o dinheiro que você precisa para fazer a manutenção da sua vida, as compras que a gente precisa fazer no final do mês, amém? Pode ser no início também, ou pode ser na metade do mês, enfim, nós necessitamos dos bens materiais, e achar que isso é uma coisa ruim, é uma questão equivocada. E por outro lado, irmãos, enquanto uns acham que é espiritual demais, pelo fato de não ter muito recurso desse mundo, então quanto mais pobre, mais espiritual. Eu estava conversando com uma irmã que estava falando sobre essa questão, que eu estou trazendo aqui à tona, porque o pensamento que ela tinha no entorno dela, era esse, quanto mais pobre, mais espiritual. Ora, isso é um equívoco muito grande. Então essas coisas, irmãos, levam o exagero, tanto para um lado como para o outro. Nós não queremos exagero, nós queremos entender o verdadeiro significado da vitória em Cristo, que o apóstolo Paulo está mostrando. Bom, quando Paulo fala dessa vitória, irmãos, graças a Deus, que por meio do Senhor Jesus nos dá a vitória. Que vitória é essa que Paulo está falando? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 15, ele está nos ensinando sobre a maior de todas as nossas vitórias. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição de Jesus Cristo, que é a base da nossa maior vitória. Assim como Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, nós também ressuscitaremos com um corpo glorificado. E quando nós ressuscitarmos com um corpo glorificado, vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Ó morte, aí o apóstolo Paulo se apresenta diante da morte com total autoridade nos versos anteriores, perguntando assim: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, cadê o seu aguilhão que te faz ser vitoriosa? Por meio de Jesus Cristo, a morte foi tragada pela vida. E aí o apóstolo Paulo é levado a esse pensamento de gratidão. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Ele saiu do túmulo, irmãos, ao terceiro dia. Ele saiu do túmulo domingo de manhã e venceu a morte. Até então, todos os homens perderam para a morte em si mesmo. Até então, nenhum ser humano conseguiu vencer a morte em si mesmo. Até então, todos os seres humanos, por si mesmos, que entraram no túmulo, nunca mais saíram. Se você for na região da antiga Pérsia hoje, você vai encontrar o túmulo do rei Ciro. Está lá o grande Ciro, enterrado. Até hoje, os séculos atravessaram e ele continua lá enterrado. Se você rodar pelo mundo, você vai encontrar o túmulo de Napoleão, o túmulo de Alexandre o Grande, o túmulo de Davi, o túmulo de Gengis Khan, um grande imperador da Idade Média. Você vai encontrar todos eles lá no túmulo. Entraram no túmulo e nunca mais puderam sair do túmulo. Mas Jesus entrou no túmulo naquela sexta-feira, depois das 3 horas da tarde.
naquela sexta-feira, quando ele disse assim: Pai, está consumado, ele morreu. José de Arimateia e Nicodemos pediram a remoção do seu corpo da cruz. Fizeram tudo aquilo que era preciso fazer, enrolaram o seu corpo num lençol, que a tradição transformou no chamado Santo Sudário, e o sepultaram naquele túmulo. Ficou ali o final da sexta-feira, todo o sábado e o início do domingo de manhã. Enquanto ele estava no túmulo, os seus discípulos estavam totalmente sem esperança. Enquanto ele estava no túmulo, seus discípulos estavam atordoados, porque para os seus discípulos tinha acabado tudo. Foram 3 anos de milagres, foram 3 anos de alegria, foram 3 anos vendo os demônios sendo arrancados das suas vítimas, foram 3 anos de milagres espetaculares, o vento se acalmando, o mar se aquietando, foram 3 anos e o Senhor fez pão multiplicar, fez peixe multiplicar, melhor dizendo, mas para eles só ficou nos 3 anos, porque depois de tudo aquilo, o Senhor foi depositado no túmulo. E junto com o sepultamento de Jesus, foi sepultado a fé desses discípulos, foi sepultada a esperança desses discípulos, foi sepultada a alegria dos seus discípulos. Mas no domingo de manhã, irmãos, ao terceiro dia, aquele que foi sepultado no túmulo, teve um destino diferente de Ciro o Grande, teve um destino diferente de Alexandre o Grande, teve um destino diferente de Napoleão, teve um destino diferente de César. Ao terceiro dia, o túmulo não pôde contê-lo. Ao terceiro dia, o túmulo teve que devolvê-lo à vida, porque a morte foi tragada pela vida. O Senhor saiu do túmulo ressurreto para nos dar a nova criação. E aí o apóstolo Paulo nos ensina, para a gente encerrar aqui, como será o esquema da ressurreição. Fala aí para o seu irmão, você já se envolveu em algum esquema? Pergunta ele aí, já se envolveu em algum esqueminha? Já se envolveu em algum esqueminha? Eu vou te dizer aqui, Jesus te envolveu no grande esquemão. Ele te envolveu no grande esquemão da ressurreição. O apóstolo Paulo ensina para a gente o esquema da ressurreição, dizendo o seguinte: Cristo é o primeiro da ressurreição, foi aquele que ressuscitou com um corpo imortal, imune à morte, imune ao sofrimento, um corpo imperecível, foi o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Depois de Cristo ter ressuscitado com o seu corpo glorificado, ele voltará e nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. E depois que nós ressuscitarmos com o corpo glorificado, ele vai entregar o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos, e vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vida. A morte também não vai poder te segurar no túmulo, porque nós entraremos lá, mas voltaremos com um corpo glorificado, para estar com o Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Agora, para encerrar, irmãos, como que a gente vai reagir a essa vitória? Quem é a fonte dessa vitória? Deus é a fonte dessa vitória. Qual é a postura em relação a essa vitória? Gratidão. Graças a Deus. Essa vitória não é uma conquista meritória nossa, mas é uma dádiva graciosa de Deus para nós. Essa vitória tem um mediador claro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa vitória, ela tem uma natureza. Essa vitória é a ressurreição que vence a morte para todo sempre. Agora, como que eu e você reagiremos? Essa vitória que jamais, irmãos, jamais sairá da nossa vida. Versículo 58, por favor. O apóstolo Paulo nos ensina
a reagir essa vitória que Jesus Cristo nos concedeu. Pastor, mas eu estou passando uma prova, mas Cristo já te deu a grande vitória. Pastor, às vezes eu me encontro desanimado, será que eu sou vitorioso? Cristo já nos deu a vitória, que está garantida para nós. Um dia você vai ouvir a voz do Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todos seremos arrebatados, juntamente com Ele, para estar, para todos sempre com o Senhor. Por isso, enquanto você estiver aqui no tempo presente, nós somos chamados a reagir desse jeito. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam absolutamente firmes, e nada vos abale. A nossa primeira reação é a firmeza, porque a vitória já foi dada em Cristo Jesus. Segundo, a segunda reação, dedicai-vos dia após dia aonde? A obra do Senhor. Irmãos, quanto mais nós entendemos isso, mais nós nos lançamos ao serviço do nosso Senhor. E terceiro, plenamente consciente de que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, irmãos, fique de pé nessa noite. Vamos pedir a Ele: Jesus, muda o meu conceito da sua vitória na minha vida. E a gente vai pedir assim: Jesus, eu quero essa reação aí que a tua palavra me ensina. É assim que eu quero reagir à vitória de Cristo na minha vida. Eu quero firmeza, eu quero dedicação, e eu quero a plena consciência ou convicção de que tudo aquilo que você está fazendo para o Senhor, irmãos, voltará para você como forma de galardão. Um copo de água fria que você dá a um dos meus pequeninos, um pão, uma comida. Ah, pastor, vou passar um paninho aqui, mas isso é tão simples, tão insignificante. Não é não, irmãos, é trabalho para Jesus. Ah, pastor, olha, eu vou tirar lá 5 minutos para orar pela minha família, pela minha igreja, pela obra do Senhor, mas só 5 minutos. Tem galardão para a sua vida também. Nós precisamos, irmãos, aprender a reagir servindo. Jesus nos deu a grande vitória, e a nossa reação é servir ao Senhor todos os dias das nossas vidas.